Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 4 de agosto de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos destroem armazém logístico na Rússia. Ataque russo destrói igreja de cossacos de 300 anos. Eu li cossacos, eu não sei porque no Brasil os cosacos, em ucraniano é cosaco, seria com Z, né? Ou se fosse no Brasil, entre duas vogais, seria com S, mas um S só. Eles transliteraram cossacos. Não sei porquê, eu acho que isso é errado, mas eu, seguindo a ortografia nacional, vou ler cossacos, mas o correto é cosacos, né? Esse episódio, nesse vídeo aqui, né, esse vídeo traz um relatório completo e detalhado sobre os novos ataques de drones ucranianos que incendiaram um imenso complexo logístico diretamente no território da Rússia. Veja também a destruição cruel de uma igreja histórica de 300 anos na região de Kherson, por um ataque de drone russo realizado na linha de frente. Ele fica próximo, ele fica na província de Kherson, e os russos atacaram essa igreja. Não tinha nada ali, eles atacaram a igreja justamente por não ter nada, né? Esse pessoal ataca civis indefesos e não consegue avançar. Quando tem algum avanço, são insignificantes, mas eles querem, na realidade, causar terrorismo. Além disso, saiba como o Kremlin está reduzindo o perímetro de proteção do sítio arqueológico na península da Crimeia para dar lugar a construções de luxo de aliados de Putin. Conheça os dados oficiais dos ataques deliberados russos que já danificaram ou destruíram milhares de instalações de infraestrutura cultural na Ucrânia, ou seja, atacaram o patrimônio cultural tombado pela Ucrânia. Inscreva-se agora mesmo no canal. Não esqueça, aqui você vê a verdade. Eu peço a todos, deixem o seu like ativado, compartilhem o vídeo com todos os seus contatos e comentem abaixo sobre esses crimes realizados costumeiramente pelos russos. Drones de ataque destrói armazém logístico na Rússia. Que armazém é esse? Na manhã de 3 de agosto, próximo passado, ou seja, na data de ontem, drones atingiram um armazém logístico, mais uma vez da empresa Wildberries, um outro armazém logístico, na vila de Kristovo, localizada na região de Vladimir, dentro da Rússia. A região de Vladimir é uma província de Vladimir, né? Eu falei região, mas é uma província, onde fica a cidade de São Petersburgo, a segunda cidade mais importante da Rússia. A primeira é Moscou, claro. Relatórios preliminares indicam que o complexo de armazéns atingido cobre uma área de aproximadamente 172 mil metros quadrados, ou seja, todo essa grande extensão, né, de territórios dentro desse barracão, dessa empresa, virou chamas, ou seja, ela foi toda, viraram cinzas, né? Um incêndio de grandes proporções começou no centro logístico logo após o ataque preciso com os drones. As chamas rápidas se alastraram por toda a infraestrutura daquele complexo. A empresa Wildberries confirmou oficialmente o incêndio nas suas instalações. E o ataque que foi causado, segundo a própria empresa, por um ataque direto de drones. A diretoria da companhia também informou que uma evacuação de emergência foi realizada no local. O centro de Vladimir é considerado uma das principais estruturas logísticas da Wildberries em todo o território da Rússia. Uma parcela significativa das mercadorias que circulam entre Moscou e as regiões central, noroeste e norte da Rússia europeia passa por essas instalações específicas. A região de Vladimir está localizada a aproximadamente 500 a 600 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. Quem sai da Ucrânia para ir para São Petersburgo, né, pode ir de trem, podia, né, hoje não dá mais. Quando na época que não tinha guerra, ele passa por Moscou, né? A linha pode passar por Moscou, não que todas as linhas passem em Moscou. Ou seja, Moscou é antes, fica uns 200 quilômetros aproximadamente antes de São Petersburgo. Um ataque de drones realizado pelos russos no domingo 2 de agosto também destruiu completamente a igreja de Santa Vedenska,
na região de Kherson. Isso é na província de Kherson, é melhor falar assim. A estrutura histórica tinha quase 300 anos de existência e ficava na localidade de Berislav. A igreja era considerada um dos últimos patrimônios históricos daquela região. Sua estrutura de carvalho havia resistido a bombardeios contínuos desde a libertação da área no ano de 2022, porque os russos chegaram quando eles invadiram, no dia 24 de fevereiro de 2022, os russos tomaram Kherson, né? A maior parte de Kherson. Hoje eles estão na menor parte. Em setembro, outubro, a Ucrânia, no mesmo ano, 2022, sob o comando, o então comandante do exército era o general Valery Zaluzhny. A Ucrânia fez essa contraofensiva, foi surpresa, eles não esperavam, e eles recuaram para outra margem do rio. E estão lá até hoje numa faixa menor, mais próximos à Rússia, porque Kherson faz divisa com a fronteira russa também. Então a maior parte do território de Kherson está nas mãos ucranianas. E essa igreja fazia parte que a Ucrânia retomou dos russos em setembro, outubro de 2022. A igreja de madeira pegou fogo, um ataque com esse drone rapidamente, era de madeira, antiga ainda, construída pelos cossacos, como vimos isso, e o drone atingiu o local em cheio. A igreja estava listada entre os monumentos nacionais protegidos da Ucrânia, um monumento histórico. A Rússia comete com isso um crime contra a humanidade. O edifício de madeira era um dos últimos locais religiosos remanescentes nas áreas ainda libertadas na província de Kherson, ainda em 2022, que havia escapado de danos graves anteriores, outros ataques. A igreja nunca foi atacada diretamente, apesar de que muitas igrejas na Ucrânia têm sido alvo de ataques na minha opinião, isso é uma coisa de blasfêmia. Qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a religião, ela tem que ser respeitada, seja católica, ortodoxa, evangélica, etc. A igreja, o templo sagrado tem que ser respeitado. E Vladimir Putin não respeita, porque ele se considera acima de Deus. É um criminoso de guerra, mas também um criminoso contra a humanidade. A igreja foi originalmente construída no ano de 1726, utilizando apenas madeira de carvalho e cavilhas de madeira. O processo de engenharia é muito interessante, não usaram pregos para fazer, era tudo encaixes, né? E pregos de metal não existia, mas não foi usado, o que a tornava um exemplo raro de tradição arquitetura do Médio Dnipro, dos cossacos do Médio Dnipro. Foram eles que construíram. Os cossacos de Poltava que construíram ali. Eles desmontaram a estrutura em 1785 e transportaram os pedaços ao longo do rio Dnipro até a fortaleza de Kizikermen, que depois se tornou Berislav, que é o nome até hoje, Berislav. A igreja foi transferida para o cemitério de Vevedensk, nos arredores de Berislav, ou seja, ela ficou próxima à igreja, ela é vizinha da igreja, né? Em 1853. Após a tomada do poder pelos criminosos fascistas, nazifascistas, assim como o regime hoje russo, bolcheviques, as autoridades soviéticas fecharam a igreja e a transformaram em um depósito. Botavam quinquilharia, tudo coisa de lá. As autoridades soviéticas chegaram a cogitar desmontar a estrutura para usar as madeiras como lenha, mas não os fizeram. Os serviços religiosos foram retomados durante a Segunda Guerra Mundial pelas forças alemãs que ocupavam a área. A igreja permaneceu por um período sob a autoridade da diocese de Nova Kakhovka. Nova Kakhovka é uma cidade que faz parte da província de Kherson. E na época era ligada a Moscou. Hoje essa igreja é ligada ao Patriarcado de Kiev. No ano de 2023, a administração militar da cidade de Berislav solicitou a transferência do monumento de volta para a propriedade do Estado, mas o pedido ficou sem resposta. E o Kremlin, enquanto isso, reduz proteção dos sítios arqueológicos na Península da Crimeia. E muitas coisas eles tiraram, acredito que roubaram, porque ninguém sabe onde é que eles colocaram. As autoridades de ocupação russas na Crimeia, na Península da Crimeia, reduziram o perímetro de proteção em torno de, por exemplo, um sítio arqueológico medieval em Sevastopol. Essa decisão política abre caminho direto para a construção de um hotel de luxo na região.
O empreendimento está ligado diretamente aos bilionários oligarcas russos Boris e Arkady Rotenberg. Eram amigos do ditador. Agora não sei como é que está essa construção, como é que vai ficar, porque parece que eles sumiram do mapa russo. Talvez estejam em outro país, ninguém mais viu eles lá. Acho que eles acabaram se indispondo, porque eles estavam com aqueles empresários que achavam que a guerra deveria terminar. E eles conhecem, eles são amigos do ditador desde o tempo de criança, desde o tempo de adolescência, eles eram vizinhos. Ambos os empresários são aliados de longa data do ditador que governa do Kremlin, Vladimir Putin. Arqueólogos russos escavaram 245 metros quadrados para excluir formalmente esse sítio e seu status de patrimônio da humanidade protegido por lei. Aproximadamente 211 metros quadrados dessa área escavada estavam dentro da zona oficialmente protegida pelo Estado. A Rússia realiza ataques deliberados contra o patrimônio cultural. O ataque da Rússia contra a igreja de Vedenská se encaixa em um padrão amplo e direcionado de destruição, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia no ano de 2022. Seus grupos militares têm atacado repetidamente locais culturais e patrimoniais. As autoridades ucranianas descrevem isso como um esforço maior dos russos para apagar a identidade cultural da Ucrânia, inclusive dos cosacos. Notem o seguinte, a Rússia nunca teve cosacos e não tem cosacos. Quando ela diz que os cosacos russos, eles roubam isso da história cultural e da tradição ucraniana. Cosacos sempre foram ucranianos. Então, Vladimir Putin gosta de contar essas mentiras que eles não são. E eles uma vez disseram, referindo-se a um pessoal que se fantasiou de cosaco, que eram do Cáucaso, os cosacos do Cáucaso. Não existem cosacos no Cáucaso. São fantasiados, fantoches de Vladimir Putin. Para nós concluirmos, a estratégia de defesa da Ucrânia segue atingindo pontos logísticos vitais a centenas de quilômetros dentro do território da Rússia, destruindo a capacidade de abastecimento dos russos. Ao mesmo tempo, a Rússia continua a atacar alvos civis e patrimônios históricos de forma propositada na tentativa de apagar a cultura ucraniana. Todos esses atos estão devidamente documentados e mostram ao mundo a crueldade dessa invasão. Eu também peço a vocês que divulguem o máximo possível para que o mundo, os seus amigos, o Brasil conheça o que fazem esses criminosos da Rússia. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.